sobre padrão de lesão, né? A gente já falou um pouquinho que é mito esse negócio, né? De padrão de... Antes tinha, né? Não tinha, da DAP? Acho que ainda tem um pouco. Nos artigos americanos ainda vem, né? Eles têm assim, eles têm um dermograma, né? Que é aquele cachorro frito, né? E aí eles têm na região lombar, né, cervical e lombar, a DAP, só que hoje eles já trabalham com a seguinte informação. Patas, lábio, orelha, axila, virilha, tá lá, dermograma de animais com alergia alimentar ou dermatite atópica. Eles mesmos já manifestam que o jeito que o cão chegará e a maneira e as regiões que ele coça são idênticas nas duas enfermidades, né? Mas a Rita falou isso, eu acho que como a gente pega bicho muito mexido, já medicado, não dá para você esperar que um animal com DAP medicado, ele vai fazer aquela região lombosacra só. De novo, acho que a gente esbarra na questão da intersecção das enfermidades. Então, o fato de ele agravar o prurido já sabendo que ele é atópico, não espere que tenha... Então, hoje a gente não usa isso, né? Acho que a Romeica falou de gato, é diferente, mas gato... também... São as três, né? O gato pode ter vários padrões com as mesmas doenças, né? Eu ia perguntar do gato, porque o gato até... Tem o gato tudo bem, a gente já chegou ao consenso de que é um ET, né? Todo veterinário brinca, mas também não tem padrão ou é outra coisa. Mais de um padrão, mesma doença, ou mais de um padrão... Em diferentes doenças tem que sair fazendo as exclusões. O gato faz as duas coisas. Por exemplo, o gato faz alopecia simétrica bilateral, que é aquele arrancamento. Aquilo pode ser só coceira, mas aquilo pode ser um quadro psicossomático. O gato faz as doenças eosinofílicas da pele. Aquilo pode ser em função de DAP, pode ser hipersensibilidade alimentar, pode ser Pode ser até parasita intestinal. Uma síndrome atópica, pode ser parasita, pode ser dor. Pode ser dor. Por algum outro motivo. Então, assim, né, mas a alopecia pode ser alergia e as doenças o aspecto das doenças eosinofílicas também pode ser alergia. Então, as coisas, e quando a Romeica fala de alergia, tá falando das três. Das três, Então, são vários padrões, podendo ser DAP e alergia. Tudo, pode ser qualquer coisa. Mas o diagnóstico, igualmente, é por exclusão. Totalmente. O gato arrebenta de coçar a cabeça. Ele pode ter uma escabiose. Ele pode ter uma otocaríase. Mas ele pode ter também as três alergias. E pode ser psicogênico também. Ou pode ser uma doença eosinofílica da face voltada para um quadro viral. As doenças virais fazem muita lesão facial. Tô quase arrependida de ter perguntado. Não, gato. E eu tô quase arrependida de fazer dermato, porque olha isso. Agora, cachorro tem uma coisa que a gente vê, que é uma coisa racial. Isso é uma coisa interessante. Que, tipo, a gente vê o Shih Tzu, ele tem um padrão engordurado associado a dermatite atópica. Então, ele é o cachorro untuoso, é o cachorro com muito quadro de seborreia junto do quadro da doença. O Welsh faz um padrão diferente, o Maltês faz... Então, a gente vê isso acontecer, os quadros de foliculite dos cães de pelo curto. Mas todo mundo pode fazer quadro de foliculite. Você pode pegar o Pug untuoso também, como o Shih Tzu fica. Mas a gente vê, às vezes, talvez um pouquinho das raças com um padrão de lesão mais voltado para aquela... Você vê mais aquilo naquela raça. Exatamente. Talvez tenha isso. Eu acho, também dentro da minha humildade, eu acho que a dermatite atópica não é uma doença única, é um guarda-chuva de... Então, assim, cada um tem a sua. Tanto que, assim, o manejo que a gente tem desses cães alérgicos também é diferente. O manejo que a Romeica tem com o Shih Tzu, que ela fala pano de chão, eu acho sensacional, aprendi com ela também. E eu uso. É diferente do que, de repente, pro bulldog francês. Então, assim, assim, na dermatite, eu gosto muito de pensar dessa forma, dermatite atópica. Falando de dermatite atópica, você tem genética, então você tem um genótipo, como o Ronaldo falou, tem um monte de genes aí. O Ronaldo falou isso, falou assim, eu tenho só blefarite. Qual é o gene que está ativado para isso? Sei lá, tá? Mas deve ter diferença. Aí, dependendo desses genes ativados, você tem um negócio que chama endótipo. Acho linda essa palavra. O dia que eu aprendi isso, falei, vou usar isso. Vou colocar o próximo gato, vai chamar endótipo. Né? O que é o endótipo? É aquilo que está lá dentro. Então, são as interleucinas, é o perfil celular. E isso vai determinar o fenótipo.
Então, olha a variável. Então, assim, você tem um gene que vai determinar tudo que está acontecendo lá de liberação de interleucina de células envolvidas, e isso vai determinar o fenótipo. O gene determina o endótipo. Exatamente, o endótipo determina o fenótipo. Então, por exemplo, você pega o American Bully. Eles não fazem esse aspecto untuoso. Eles ficam cheios de foliculite. Às vezes eles nem coçar tanto não coçam. Eles ficam vermelhos. Cheio de foliculite. Vesícula hemorrágica que rompe toda hora. E eles nem coçam tanto. E você não vê, por exemplo, com esse aspecto, é o que a Romeica falou. O Shih Tzu também faz foliculite, mas você não vê esse mesmo aspecto, né? Então, eu acho que isso, se a gente tivesse um estudo genético mais avançado, a gente talvez poderia pensar em terapia genética, inclusive. Mas é muito repetido esses padrões, né? Quando você vem um SRD, eu escutei uma ótima hoje, né? Tipo, por que o Golden chama Golden? Ele é dourado. E o vira-lata é o caramelo. Pois por quê? A cor é a mesma, né? Mas quando vem um SRD, aí a gente fica meio perdidão no padrão. Mas o caramelo tem os 50 tons de caramelo, 50 tons de caramelo. Tem o Pantone. Exatamente. Exatamente. A Camila tem uma meia dúzia lá eu tive. Ela chama Camila Camaleonte, a gente chama ela de Camila Camaleong. São 5 cães? Quatro cães. Então, assim, isso pra gente é muito legal, né? Conforme a gente vai adquirindo quilometragem, né? A gente fala, esse Shih Tzu esse West é assim, porque eles vão fazendo. O pastor alemão faz uma hiperqueratose. E a mesma coisa, diferente, né? Curiosamente, no padrão de orelha, né? A gente já sabe o caminho. Mesma coisa. Então, resumindo, a gente tem alguns padrões que são importantes, isso que o Ronaldo falou, prurido, né? Mas não siga essa regrinha, né? Cada raça é uma raça. E eu acho que aí vale você, de novo, investigar todas essas alergias, né? Clínica, ou o papel de cada uma dessas no geral daquele cão.